Bom dia a todos do Tributário de Toga. Hoje é um dia especial, hoje é quarta-feira. Hoje tem Togô. Hoje, 20 horas, lá no Instagram da Bemax Educacional, vamos falar sobre classificação fiscal. Mas daqui a pouco eu já falo disso. Vamos falar das notícias antes? Olha que interessante as duas notícias de hoje, e as duas notícias envolvem muitos aspectos processuais. Olha só que interessante isso, uma notícia primeiro aqui do CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais lá em Brasília, que atua com tributos federais, e ele avaliou uma situação em que o contribuinte que havia percebido ali que não tinha recolhido uma determinada quantia de PIS, foi lá e compensou. E mesmo assim ele recebeu, antes de qualquer tipo de ato fiscalizatório, qualquer tipo de constituição pela Fazenda, e mesmo assim ele recebeu uma autuação, uma multa posterior a isso. E o fisco, inclusive, alegou que essa compensação não seria aí plausível para extinguir, não seria um fato para extinguir o débito. Algo que vai até em afronta ao artigo 156 do Código Tributário Nacional. Ontem, essa decisão que foi publicada hoje, que foi disponibilizada hoje pelo Jota, e eu encaminho logo abaixo, inclusive tem o número do processo, é muito interessante porque, de novo, é favorável ao contribuinte, afasta a multa, reconhece que haveria uma denúncia espontânea e, principalmente, de novo, a gente vê uma situação aí do voto de Minerva, ou seja, aquela dificuldade que nós tínhamos anteriormente, que quando havia uma paridade, quando havia um empate, sempre, em teoria, o fisco ganhava, e agora a gente vê que indúbio para o contribuinte, né? Então o contribuinte vem aí bem forte em algumas questões, inclusive em questões assim que há uma certa controvérsia, ainda que eu tenha meu posicionamento contrário. Agora, em relação ao contrário ao que o fisco defendeu. E aí, outra notícia que é do STJ, o STJ está avaliando uma decisão aqui do valor, eu coloco logo abaixo, em que haveria aí uma discussão em relação à ISS sobre gestão de investimento estrangeiro. Algo que ainda não é muito comum, nós temos poucas discussões sobre isso, mas o contribuinte, ainda lá na primeira turma lá do STJ, ele olha tudo isso e fala o seguinte: olha, eu vou desistir da ação. O Código de Processo Civil me permite isso, inclusive, iniciado o julgamento, eu vou desistir. Mas o judiciário pela segunda vez entende que não. Inclusive, veja esse termo que foi levado a efeito no julgamento. Um dos julgadores, um dos ministros, indicou que haveria uma deslealdade processual. Então vejam que interessante esse aspecto processual, algo que nós estamos ainda atuando, né, trabalhando um pouco, inclusive já com o novo Código de Processo Civil, mas que está gerando um certo inconformismo aí pelos advogados. E aí eu peço para que vocês analisem a decisão aí e vejam que ela pode ser muito relevante em alguns casos em que que as teses, né, podem ser levadas ali à discussão. E aí, em alguns casos, é pincelado, né, um caso de representativo, de repercussão geral, que não é o melhor representado, não tem o melhor patrono, enfim. E aí isso poderia até levar a alguma discussão, mas em teoria os ministros ali do Superior Tribunal de Justiça foram meio arredios com a evolução do julgamento, parar e aí, enfim, continuar o julgamento no status que está. E hoje não percam, 20 horas, classificação fiscal. Classificação fiscal é o tema e sempre foi o tema. No recolhimento de tributos, então a gente vê muitas oportunidades, porque as empresas continuam classificando de forma errônea. E por outro lado, a gente vê muitos riscos tributários, mas eu particularmente vou dividir com vocês uma grande experiência sobre várias experiências, mas principalmente uma que foi emblemática para mim, sobre classificação fiscal, novidades que nós temos por aí. O Daniel Pereira, que vai estar comigo na live, ele é o maior nome de classificação fiscal no Brasil. Vai ser um prazer recebê-lo conosco. E ele vai falar aí de o que a gente está pensando aí de importação para exportação para o futuro. A Receita Federal está mudando muita coisa. O que nós estamos vendo hoje em dia, pareceres que ele está fazendo, quais são os assuntos do momento, o que ele está vendo de recuperação em relação à classificação fiscal. Então não perca. Hoje, 20 horas, aqui na Bemax Educacional no Instagram. Acompanho, o Daniel vai entrar também conosco, o Daniel Pereira. Não percam isso, impressionante essa live de hoje. Eu encontro com vocês lá 20 horas. Para quem estiver ao vivo, nós vamos ter um presente muito, mas muito legal, mas só para quem estiver ao vivo. Enfim, isso já é um acordo nosso aqui, para vocês acompanharem ao vivo a live 20 horas no Instagram. Entra, coloca lá ao vivo, acompanha com a gente. Em 1 hora você vai ouvir muita coisa de classificação fiscal, vai achar oportunidades, vai achar alguns tipos de solução. Nós vamos estar lá. Não esqueçam, hein? 20 horas, hoje, a Bemax Educacional. A gente se vê lá.
Tchau, tchau!